Plantão entre as pressas com notícia urgentíssima que abala o governo Lula, envolvendo inclusive possível captura do presidente da República e fuga, de Lula em relação a esse assunto. A situação do Brasil em relação aos Estados Unidos se acirra. Lula recebe a pior notícia possível de Donald Trump e seus defensores também. Inclusive a Globo, que foi lá para os Estados Unidos para cobrir a Copa, acabou de ser expulsa por Donald Trump após fazer defesas consideradas absurdas ao presidente da República Lula, que nos últimos dias fez falas que soaram como uma defesa ao crime organizado, como o PCC e também ao Comando Vermelho. E essa ação contra Lula e também que atinge a emissora a TV Globo chega justamente no momento em que Nicolás Maduro estaria já fazendo as primeiras declarações do que pode ser a sua delação premiada. O clima esquentou, o Maduro passou a sofrer muito na cadeia, muito magro e abandonado por todos, e começou a abrir o bico. A você que concorda com as ações de Donald Trump contra Lula, coloca aí nos nossos comentários de Gol Trump, enquanto claro você chega e dá o seu joinha, e nós vamos trazer para você também. Agora há pouco, a informação chegou e se intensificou contra a aliada de Lula. Erika Hilton pode ser caçada, exatamente isso. E ainda, foi aprovado agora há pouco que pode ser uma mudança na maioridade penal brasileira. Nicolas Ferreira, inclusive, fez um discurso muito forte na Câmara dos Deputados, que está viralizando. A maioridade pode ir de 18 para 16 anos. Você concorda com essa mudança? A gente vai falar também para você sobre esse momento importante que está sendo discutido, já passou na Câmara e agora deve ser encaminhado para o Senado. Olá, gente, eu sou o Fernando Borges, esse é o TV News no ar. A você que está chegando aqui com a gente, não esqueça de dar o seu joinha. O seu like ele faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a própria plataforma entende que você está com a gente, é rápido e fácil. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva, compartilhe muito o nosso conteúdo por meio das redes sociais. E lembra também que você pode se tornar membro do nosso canal. Por aqui por baixo tem um botãozinho de Seja Membro. Clique nele para receber os nossos vídeos em tempo real, material de qualidade, prioridade nas respostas e para estar ajudando o nosso canal. O bambu gemeu, a Donald Trump aliado a Flávio Bolsonaro e a direita faz ofensiva. Lula foge às pressas com medo do que pode acontecer, incluindo delação de Maduro. A situação se agravou. A falácia de que o combate às facções brasileiras por coalizões internacionais fere a soberania nacional não se sustenta diante da realidade vivida pela população. A história que a gente vai contar a partir de agora parece difícil de acreditar. Parece saída de um filme de mistério. Sabe quando, de repente, toda a população de uma cidade desaparece? A realidade é muito mais forte e causa muito mais impacto do que a ficção. Há décadas, comunidades inteiras são obrigadas a viver sob as regras impostas por criminosos, que tomam casas, expulsam famílias e até escolhem jovens para serem suas amantes sem que os pais possam reagir. Vamos agora ao Rio de Janeiro, porque uma jovem de 22 anos foi morta porque teria se recusado a sair com um traficante. Isso sim é violação de soberania. Isso sim é narcoterrorismo. Isso sim é covardia em seu mais alto grau. Quando facções estabelecem um poder paralelo, elas retiram do Estado o monopólio legítimo da força e da lei, criando um sistema de terror que destrói a vida de milhares de brasileiros. Diversos países já compreenderam essa ameaça e assinaram o acordo militar que integra o Escudo das Américas. Que a partir del día de hoy a las 11 de la noche inicia el toque de queda. Os resultados são claros: prisões de líderes de facções, recuperação de dinheiro ilícito e encerramento de atividades criminosas que sustentavam o poder paralelo. Se houvesse qualquer violação de soberania, países como Paraguai, Equador e Argentina estariam contestando essas ações. Pelo contrário, a população desses países vem demonstrando apoio e já estão colhendo os frutos desse combate coletivo,
mostrando que a narrativa do Lula estava aí bem, né, largada, bem abandonada. E aí o que o Trump começou a perceber? Que isso pudesse ter alguma ligação com o que aconteceu com a Venezuela. Por que o Lula estava tão incomodado assim? E aí chegou a bomba, né, de que o Maduro estaria para entregar o Lula. Bomba para contar para vocês. Já era de se esperar, Maduro, né, que dominou a Venezuela por muitos anos. Ele é o aluno do Hugo Chávez, esse sim. Esse foi o grande ditador da Venezuela, Hugo Chávez, né? E o que ele fez? Espalhou essa ditadura de esquerda, ou tentou espalhar para toda a América do Sul. Toda a América do Sul, meus amigos. Tentou colocar essa ditadura bolivariana, não é assim que fala? Então, tentou passar para o Brasil, conseguiu, porque aqui tinha um parceiro dele, que é o Lula, né? Tentou Uruguai, tentou Paraguai, Argentina, conseguiu na Argentina na época conseguiu na Argentina. Enfim, Colômbia, Peru, e ele começou a espalhar, né, esse novo método de governar. Tudo começou com Hugo Chávez. Muito bem. Sai Hugo Chávez, entra Maduro. Maduro era um motorista de caminhão, despreparado, mas amigo fiel do Hugo Chávez, ligado a Hugo Chávez, fazia as coisas na calada da noite para o Hugo Chávez. É assim que eles sobem no poder. Pois bem, o resto vocês já sabem o que o Maduro fez com a Venezuela. Aparelhou as Forças Armadas e o narcotráfico entrou todinho na Venezuela, destruindo um país, meus amigos, que era referência. A Venezuela era rica, muito petróleo, vida boa, todo mundo ganhando dinheiro, bons carros, boas empresas, bons restaurantes. Terminou na lata de lixo. Terminou com um povo pobre, miserável, perseguido. Ai, quem falasse mal do Maduro, ai, quem falasse mal do governo, era preso. Chegaram a prender mais de 2.000 pessoas, torturando essas pessoas. Então não venham me defender a Venezuela, não, porque a Venezuela foi destruída por esse Maduro e seu grupo. Mas aonde mora o problema? O problema mora o seguinte: eu comecei dizendo, Maduro saiu do poder, está preso nos Estados Unidos, e ele está delatando. Sim, meus amigos, ele não está lá só lendo um livro, até porque ele não gosta de ler livro, como o Lula também não gosta de ler livro nenhum, não tem bom gosto para ouvir música, não é verdade? Então ele fica o dia inteiro pensando e dedurando. Aí é que mora o grande segredo. Ele está delatando uma série de pessoas. Está sozinho, está abandonado, a mulher dele está presa também, a Venezuela está se recuperando, a Venezuela voltou a ter um padrão de vida melhor, estão soltando todos os presos, há mais liberdade e vai ter muito mais. Os Estados Unidos estão entrando cada vez mais na Venezuela para fazer aquilo um país democrático. E o Maduro, então, sabendo que está perdendo e que está sozinho, está botando a boca no trombone. Nós temos informações, alguns jornalistas especiais têm informações, de que o Maduro está dedurando quem é que participa do narcotráfico na América do Sul. A cocaína, as drogas passam por onde, quem é que fica com quem é que comanda o quê, e assim por diante, para poder livrar a cara dele, porque ele está preso como um narcotraficante, para livrar a cara dele. Se ele vai ser condenado à prisão perpétua, vai pegar só 40 anos de cadeia. Se vai pegar 40, só vai pegar 20, graças às delações que ele está tendo. Está magro, está acabado, está destruído. Aquela pompa que ele tinha, lembra? Que ele dançava, cantava, venham me buscar, não tenho medo dos Yankees, não sei o quê. Aquilo tudo agora é um ratinho desse tamanho. É um camarada desse, aquele leão é desse tamanho agora, um ratinho que não mete medo em ninguém. Está lá na sua cela solitária,
com seus fantasmas perturbando todas as noites o seu sono. Não é? Agora é tarde, Maduro. Mas a gente espera muito de você. Não caia sozinho, Maduro. Não caia sozinho. Delate quem está com você. Delate os seus companheiros que te ajudaram a manter no poder. Delate grandes personalidades da vida pública. Maduro, delate, para que a gente saiba da verdade, da podridão, do nojo que é o que a América do Sul estava sofrendo com você, Maduro, e com outros que ainda estão aí. Olha só, e aí o Lula, gente, em desespero, chegou a enviar, né, uma comitiva dos Estados Unidos para uma última tentativa de negociação com o Donald Trump. Só que deu ruim, conforme traz o Gustavo Gayer. Lembrando a você que concorda com as ações de Trump, coloca aí Go Trump e vai dando o seu joinha para que esse material chegue cada vez a mais pessoas. Veja só o que o Gustavo Gayer, diretamente do hospital, traz. O ruim da internet é que mesmo a gente estando no leito de hospital, a gente não tem paz, né? Eu acabei de ver um vídeo agora que eu só não embrulhei o estômago e vomitei porque eu não como nada desde domingo. Porque se tivesse alguma coisa aqui eu teria vomitado. André Janones, aquele que recebeu uma medida protetiva contra a ex-namorada porque ele estava divulgando fotos dela pelada e ameaçando a ex-namorada dele, né, a prefeita lá da cidade dele, se ela não desse cargos, ele iria expor fotos peladas dele. Esse é o cara que defende as mulheres, tá? Que admitiu que faz rachadinha e recebeu um tapa nas costas do PGR, né, do Paulo Gonet. O cara admitiu que cometeu o crime de rachadinha e continua como deputado federal. Ele agora virou o treinador dos jumentos do PT. Não, eu não tô brincando. Ele é o coach de rede social para deputados do PT e ministros do governo do Lula. O cara que admitiu que escreveu um livro falando como que ele fazia fake news contra o Bolsonaro em 2022. O cara escreveu um livro. Ele agora é o coach da comunicação do PT. Você tá duvidando? Assiste essa porcaria agora. Começou a viralizar nas redes sociais uma fala que sugeriria que o presidente tinha estimulado a violência contra as mulheres. Que ele teria falado, de alguma maneira lá, que estimulava os maridos a baterem nas mulheres e etc. E aí a gente reuniu, vamos responder. Eu falei, não, nós não vamos responder. Nós vamos desviar o foco. E desviar o foco, gente, não é mentir, não. É você contar uma outra história, com uma outra visão. Por exemplo, quando eu digo que foi um sucesso, que eu levei a capivara do Flávio Bolsonaro, e o lado de lá fala que nós não fomos recebidos, que nós fomos ridicularizados, que viramos meme. Nenhum lado está mentindo, são pontos de vista. Você pode enxergar que a missão foi um fiasco, você pode enxergar que foi um sucesso, é subjetivo. É o que a gente faz para desviar o foco. Não é mentir, não é criar fake news, é contar a sua versão dos fatos. E aí, o que eu fiz na época? Eu tinha um celular que me foi passado por uma pessoa que coordenou a campanha do Bolsonaro em 2018 e que era então meu aliado, e nesse celular tinha conteúdos do celular do Bebiano, imagens de bastidores que ninguém nunca tinha visto. Então eu tinha mesmo esse conteúdo. Eu fui na rede social e falei, olha, recebi os conteúdos do celular do Bebiano e vou soltar a qualquer momento. E eles tomou conta da internet, desviou o foco de lá, eles tremeram tudo. Não era uma mentira, eu tinha o conteúdo. O conteúdo era o Bebiano servindo água pro Bolsonaro, conversa de bastidor, não tinha nada demais. Mas eu não falei que tinha algo demais, eles deduziram isso, que eles deviam, né? Se quem não deve, não teme, quem deve, teme. E para finalizar, uma segunda história também, com o mesmo objetivo. Bolsonaro deu uma coletiva lá no Palácio do Planalto, gritou, xingou, foi naquela que ele estava com o Datena, o Gustavo Lima, o Leonardo, e aí começou a ofender o Lula, e na tentativa de desqualificar o presidente, ele, e aqui com todo o respeito que eu tenho ao Zé Disseu, a história dele, a tudo que ele fez, ao que ele representou e continua representando para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda desse país, mas dentro daquele contexto, da maneira que foi colocado, eles quiseram linkar o Zé como um símbolo de corrupção para dizer, olha, o Lula vai nomear corruptos como ministro. Eu não vou entrar na defesa do Zé, dizer se é, se não é, não vou entrar na pauta deles, eu mudei a pauta. Eu estava no hotel, liguei para meus assessores e falei, imprime para mim, acha aí no Google as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor, imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos, e se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. E poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado, então não era uma mentira. O caso deles é uma mentira, porque eles não falaram que poderia nomear, eles afirmam que vai nomear. Então, a narrativa é olhares diferentes sobre uma situação que é subjetiva. O André Janones, ele não tem técnica, entenda uma coisa, ele não usa técnicas para combater nada. O que ele faz é o método pavão. O que é o método pavão? Para você alcançar aquele público de baixo nível de instrução, o público realmente mais simples, que não tem uma capacidade de percepção da política nacional, é só você gritar e fazer gestos bem estardalhosos, bem escandalosos. E esse é o André Janones.
no lombo do vagabundo, porque do vagabundo tem que descer o lombo. Ele não tem conteúdo. Ele é raso como um prato, ele não tem conteúdo. Então, a única técnica que ele realmente usa é a técnica do gritar, é a técnica do... Sabe aqueles jornais do horário do almoço que só mostra crime, homicídio e sangue? É isso, esse é o André Janones. Ele não existe uma técnica por trás disso. E o melhor de tudo, um cara sem técnica nenhuma, agora está sendo coach. Ele é o treinador dos deputados, dos ministros do governo Lula, dos deputados do PT. Isso só mostra uma coisa, eles estão desesperados porque sabem que estão levando uma surra na internet e agora apelaram para o Rachadones com medida protetiva contra a ex por expor fotos peladas dela, que perdeu a OAB por receber de processos e não repassar para os seus clientes. Este é agora a cara das redes sociais do PT. Lembrando, né, gente, que foi esse mesmo Janones, né, que o Lula mandou ir lá para os Estados Unidos para tentar conversa com Donald Trump e que foi praticamente expulso dos Estados Unidos. Na época, né, em que isso aconteceu, falaram até, né, que estavam estudando uma deportação do Janones, mas ele foi rápido, né, saiu antes que isso inclusive pudesse acabar acontecendo. A situação do Lula, gente, também acabou esbarrando na Globo. A Globo, né, gente, tem feito defesas de novo aí ao presidente da República Lula. Ela andou um tempo criticando, mas agora algumas pesquisas mostraram que o Lula supostamente teria crescido nas pesquisas. E aí a Globo, desesperada, mas que está muito mal das pernas, né, na audiência, passou a defender de novo o Lula. Só que aí dois momentos aconteceram. A emissora foi atacada e criticada aqui após uma fala da Miriam Leitão, que eu vou colocar para vocês na sequência. E a Globo também, lá nos Estados Unidos, que foi cobrir a Copa, foi expulsa, hein? Será que vamos ficar sem a exibição da emissora durante, né, o campeonato, durante a Copa? O risco começou a acontecer. Você acha que Trump tem mesmo que expulsar a Globo lá dos Estados Unidos por conta dessa suposta defesa exagerada que a Globo estaria fazendo ao governo Lula? Primeiro momento, hein? A Miriam Leitão rasgando seda em meio ao caos para o Lula, para mostrar na gente que de fato nada muda aí nessa emissora. Muda dia, passa dia e eles continuam puxando o saco do Lula. A série histórica. O governo Bolsonaro de fato deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento, como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada. A dívida está crescendo, é verdade. Tem que ter uma redução da trajetória, mas também ela tá, os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superar. Eu queria que você... Se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal... Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo, Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, os 50 bilhões de precatório, mais a... Olha só, a Miriam, né, ela vai lá e faz uma pergunta falando: por que estão criticando o Lula? Tá tudo muito bom, o juros está a 15%, você não acha que estão exagerando? Ela perguntando, né, pro Alexandre Schwartzen, que é ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, e aí ele já começa, né, se fosse bom, né, o governo, os juros não estariam a 15%, e continua detonando a apresentadora. Grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção... Vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada. Né, que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras
que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, você vai ver, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você... Quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando o cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável nessa história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bilhões de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme em mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. Schwarzman, bom dia, Valdo Cruz. Schwarzman, vou olhar outra questão, né? Infelizmente, na pandemia foi necessário, né? Abrir crédito extraordinário para você enfrentar uma situação que atingiu o mundo inteiro. Só que no Brasil parece que isso agora virou remédio para todos os males, né? Você tem um problema, faz crédito extraordinário fora do cálculo da meta fiscal. Precatórios, paga fora da meta fiscal. INSS, fora da meta fiscal. E agora, eu não sei ainda qual vai ser o modelo, de repente vem aí uma questão que é a socorro a empresas que vão ser afetadas pelo tarifaço. Não sei se vai, mas pode vir um outro crédito extraordinário. Claro, o caso, então, de segurar esse dinheiro para fazer isso, então, já que quer, então, vamos, então, dar um gasto mais nobre para esse dinheiro? O que acontece é que você vai estar sempre em conflito. Né, o conflito é o gasto obrigatório cresce mais rápido do que o limite que você impõe no gasto total, aí você vai começar a criar maneiras de driblar isso. Isso aconteceu com o teto de gastos, aconteceu com as metas fiscais ainda no governo, no final do governo Lula, no governo Dilma, pedalada, você vive com isso, é meio que nem o cara que tem que fazer regime, né? Mas ao mesmo tempo vai lá, vai na geladeira e ataca a geladeira, chega de noite, ataca o chocolate. Não, eu tenho aqui eu tenho um limite, eu só não gosto de seguir, porque afinal de contas, né, todo mundo gosta de comer. Chocolate também é isso, né? A gente finge que está cumprindo a dieta, na prática está atacando a geladeira toda noite. E o que é pior, não é nem de noite, é de dia, à luz do dia, todo mundo está vendo isso. E o peso, ou melhor colocado, a dívida cresce, como até a Miriam reconheceu aqui, a dívida está crescendo. Olha isso, ele ainda dá uma farpinha, né, no final, que até a Miriam reconhece, né, de que esse governo é um governo gastador. E aí a parábola da geladeira pode ser também a parábola do roubo, né? Tá toda hora roubando alguma coisa. Aí você viu, né, que a Globo foi desmascarada aqui no Brasil e a Globo americana, uma colega da Globo por lá, também teve um momento bem curioso. Quem vai trazer é o Felipe Lintz. Veja só o que aconteceu, porque essa galera tá levando um sacode. E uma ótima ideia é convidar Donald Trump para participar de uma entrevista ao vivo da emissora lá nos Estados Unidos. A emissora resolveu escalar uma jornalista militante de esquerda para abordar 3 assuntos. O primeiro, para falar mal de Flávio Bolsonaro. O segundo, cobrar o fim do tarifaço dos Estados Unidos sobre o nosso país. E terceiro, não menos importante, acusar Donald Trump de ser golpista, assim como a Globo faz aqui no Brasil com a narrativa de tentativa de golpe de Estado, como eles afirmam que teria ocorrido contra o Capitólio lá em Washington. Donald Trump imediatamente então resolveu mandar a mulher calar a boca, se levantou e quebrou o microfone com uma sapatada, pisou nele e deixou em pedaços. Crooked press. People like stupid Biden, he's not smart enough to know what's going on, but people that surrounded him, surrounded his beautiful resolute desk in the Oval Office. What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail who did nothing wrong. Just to be very clear, there's no evidence of what you're saying, but let me ask you about Todd Blanche. Listen to me. Let's talk about Todd Blanche. There's tremendous evidence. There's nothing but evidence. The election was rigged. It was a dirty election. And it's happening again right now in California. Presented evidence. It's happening right now in California. Right now it's look at what's happening in California. To that? It's the 4 days. Republicans are doing well in California. No, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days, and they aren't even close to coming up with it. You know why they're doing that? Because they're cheating on the election. Do you have evidence to support All I have to do is look.
All I have to do is look. And I listen. And I listen to people. And let's see what happens. But, sir, that's not evidence. Do you think it's appropriate? That's how they count the votes in Do you think it's appropriate that they have an election and 5 days later they're nowhere close to picking a State winner? and local officials acknowledge they are slow. They're urging. No, they're crooked. They're urging the votes to be counted quickly. That's how they vote in crooked, California. just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but let's really. Let's well, continue. You play right into their hands. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. You play right into their hands with this rap. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that I won an election in a landslide, and I got 94% bad press. But, Mr. President, you know why I got that? Because you have no credibility. But you've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about. I want to talk about Todd You Blanche. have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk Your about elections in this country. We're like a third world country. But, sir, your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, Mr. and so President- is ABC and CBS and CNN. But, Mr. President- You're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the traveled rain all the with way you to for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A country can never be great with a dishonest Listen, press. we Come on, let's traveled go. all the way to Wisconsin for this interview. Espetacular! Donald Trump foi simplesmente perfeito em calar a boca da militante com argumentos extremamente sólidos, colocou ela no devido lugar e fez o certo. Optou por se levantar, ainda que de forma respeitosa, e fez questão de tirar o microfone, jogar no chão e pisar nele. Olha isso, né? Você viu, né, que o Trump fez ali com a mídia americana, que estava ali contando, segundo o Trump, mentiras sobre o governo dele. E agora o que se fala é que ele vai fazer o mesmo, hein? Com a Globo lá nos Estados Unidos, os repórteres da emissora já estariam com medo, já estariam temerosos, né? Com o que vai acontecer daqui para frente, né? Você acha que o Trump deve mesmo atuar contra a emissora, né? A Globo, por estar defendendo aí o Lula e na concepção do Trump também as ideias do Lula, como aí o traficante, a vítima de usuário, né, coisas que o Lula acabou falando. Vai comentando enquanto, claro, você dá o seu like. E a informação aqui não para, tá, gente? Porque determinação de Trump acaba de ser anunciada e a situação se agrava. O Paralelo News traz, né, como os próximos dias prometem ser os piores possíveis da vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Veja só o que aconteceu, porque a situação vai ficando cada vez mais tensa. Marco Rubio declaram guerra contra Lula. O Lula está ferrado. Vejam só o que ele provocou. Uma grande crise internacional por causa da sua teimosia em defender os terroristas aqui no Brasil, e agora a coisa ficou realmente feia. E não é apenas um tarifaço que vem dos Estados Unidos, tem chumbo grosso e vocês vão entender agora. Preste atenção nessa matéria que o pessoal ali da Rádio Auriverde vai mostrar para nós e vocês vão ver como é sério essa guerra que os Estados Unidos está travando contra o Brasil, e quem vai se dar o pior é o próprio Lula e, em consequência, até o povo brasileiro. Confira essa matéria aí, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja aí e voltamos em seguida. Donald Trump e Marco Rubio estão declarando guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente entender essa questão da seção 301, por exemplo, Pitoli, nós temos alguns casos que apontam, por exemplo, trabalho análogo à escravidão dentro do Brasil. E isso utilizando justamente infraestrutura chinesa. Pois é, os carros elétricos da BYD, eles foram postos nessa investigação. Quando os Estados Unidos, por exemplo, têm interesse de vender carros elétricos no Brasil. Mas eles vão utilizar qual tabela para isso? A tabela de quem está ali
dando todos os subsídios corretos para os seus trabalhadores, pagando salários dignos, pagando os impostos certinho. Enquanto os chineses estão importando mão de obra para o Brasil, eles estão utilizando praticamente a escala 7/0 com esses chineses e não seguindo a legislação trabalhista brasileira. Então isso torna a concorrência desleal. E o que o governo americano entende, por exemplo? Peraí, você tá fazendo então com que o meu produto seja mais tarifado do que os chineses. Nós estamos seguindo as suas regras, as suas leis, e vocês ainda assim estão cobrando mais impostos, então vamos fazer diferente. Eu vou aplicar então mais impostos sobre os seus produtos, porque aí a balança ela fica equitativa. Também aí a gente precisa entender, Pitoli, quais seriam os próximos passos de tudo isso, até para saber se esse pedido do senador Flávio Bolsonaro seria atendido ou não. Nós teremos até o dia 1º de julho para o recebimento de comentários públicos sobre a taxação. E isso fica aberto, né, para escrutínio, e inclusive esses comentários podem ser direcionados ao Congresso americano. No dia 6 de julho de 2026, nós teremos a realização de uma audiência pública formal para debater os impactos da medida. E aí no dia 15 de julho, né, é a data, alvo e prazo final para a implementação definitiva dessa tarifação de 25% contra o Brasil. E aí isso vai para a mesa do Donald Trump e cabe a ele essa decisão de dar essa canetada ou não, Pitoli. Agora nós temos um outro ponto aqui que é necessário entender no meio de tudo isso. Quando a Suprema Corte derrubou os decretos do Donald Trump sobre a questão das tarifas globais que ele aplicou, ele falou: eu tentei fazer do jeito mais fácil, mas eu tenho outras ferramentas e vou utilizar a seção 301, que talvez vai ser mais punitiva para muitos países. Na época ainda eu falei, acho que o Brasil vai se dar mal nessa. E é o que está vindo por aí, meu caro. PH, a gente pode falar da questão de direitos autorais, as piratarias do Brasil, a gente pode falar sobre o não combater a corrupção, ou quem combate é perseguido, a gente pode falar sobre, por exemplo, usinas de açúcar e álcool, né, dominadas pelo crime organizado. Eu acho que são vários os pontos apontados pela 301 que eu não vejo condição imediata do Brasil avançar no combate a essas questões, hein, PH? Olha isso, e aí, gente, uma ex-integrante do PT, com muita coragem, falou, né, do que está acontecendo. E ela citou como o PT faria aí, segundo ela, uma suposta lavagem cerebral. Com muita coragem, ela contou tudo num depoimento muito forte e que está agora viralizando, né, a ex-petista que cita aí, né, essas motivações. Vou construir dentro da sua cabeça. Que fizeram, né, o próprio Donald Trump tomar, né, as atitudes que precisou, né, tomar contra o Brasil e também, né, contra em especial a figura do próprio Lula. Veja só o que ela fala, tô botando aqui no ponto certinho. Enquanto, claro, você está chegando, bota aí o seu nome, a cidade, né, de onde você está falando, que eu quero mandar um comentário para você já, e dê o seu like. Obrigado sempre. Vamos ouvir o que a ex-petista diz. Vi a verdade com os meus próprios olhos e eu demorei muito para parar de acreditar nas mentiras do PT. E eu precisava trazer isso daqui, por mais que reconhecer esse processo, às vezes, reconhecer nossos erros, dá aquela sensação de nossa, como que eu me permiti viver isso, né? Mas é uma coisa que eu preciso fechar até na cabeça de vocês. Quem chegou depois sabe que eu sou ex-petista, né? Quem está chegando aqui agora acompanhou todas as lições, as 43 lições, sabe um pouco da minha história, mas é um vídeo que eu estava devendo para vocês e que eu tenho certeza que pode ajudar milhões de pessoas a entenderem o que o PT fez ao longo de todos esses anos. Então é um vídeo que é muito importante que você compartilhe, porque eu acredito que ele vai ficar com mais de 3 minutos, então ele não vai mostrar para outras pessoas. E esse vídeo aqui, ele pode ser decisivo para que milhões de brasileiros, dos mais pobres aos mais ricos, entendam e consigam se libertar dessa ideologia maldita que tem destruído o nosso país. Então vamos lá. Eu vou te contar uma coisa que para mim é a coisa mais humilhante que já me aconteceu, né? Que não foi perder o dinheiro, não foi ter sido traída,
Foi olhar a verdade nos olhos e eu não consegui enxergar. Na universidade, de fato, eu fui muito capturada. Não à força, com livros. Com professores que eu admirava e com textos que me diziam que o mundo se dividia entre opressores e oprimidos e que eu, como mulher preta, precisava lutar para mudar o sistema e que eu era uma oprimida e que eu tinha que ocupar esse lugar de oprimida. Eu comprei essa ideia inteira e eu votei seguidamente na esquerda com muita convicção. E aí veio o programa Mais Médicos. Eu fui uma das professoras na formação dos médicos cubanos em Belo Horizonte. Numa sala de aula, Cuba era maravilhosa. Era um sistema exemplar, era uma solidariedade internacional que estava acontecendo. Mas no corredor, quando ninguém estava ouvindo, Bárbara, a gente quer sair daqui, mas não pode. O governo pagava mais de 10 mil reais por médico. Eles recebiam uma migalha. A família era refém em Cuba. Se eles desertassem, eram 8 anos sem voltar. Eu olhei nos olhos de gente que os olhos pediam socorro em voz baixa. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu relevei, eu segui votando igual. Porque eu ainda acreditava que dava para mudar o sistema por dentro. Eu me formei para isso. Eu fiz matérias de gestão pública querendo mudar o SUS e querendo gerar resultado na ponta para a população. Eu entrei na Secretaria Municipal de Saúde em Ribeirão das Neves, num governo do PT. E em pouco tempo eu vi uma politicagem rasteira, o favorecimento, tudo que eu tentava implementar esbarrava no muro de quem tinha compromisso única e exclusivamente com o poder. Até que eu questionei na época o secretário adjunto de saúde e ele respondeu com uma cara de paisagem que política é assim mesmo. Naquele momento algo desmontou dentro de mim. Eu pedi exoneração e saí. Mas sabe o que o sistema faz? Ele te oferece uma segunda chance de continuar acreditando. E surgiu a oportunidade no ano seguinte de eu ir para a Secretaria Estadual de Saúde de Minas. E eu pensei, no estado vai ser diferente. Tem muito recurso, as pessoas querem fazer as coisas de verdade. Só que a maquinaria era a mesma, era o mesmo jogo, agora no nível estadual. O PT de cima para baixo. E foi ali que eu me convenci de que política era assim mesmo. De que não fazia sentido lutar pela população porque nunca ia chegar na ponta. Existia um abismo. Eu vi tudo isso, eu vivi tudo isso. E ainda assim, eu não conectei com o que eu acreditava na hora de socar o dedo na urna. Quando uma crença, ela vira identidade, a verdade, ela vira uma ameaça. O seu cérebro para de buscar aquilo que é real e ele passa a proteger quem você acredita ser. Eu não era burra. Eu estava amarrada. O primeiro estalo veio em 2018, quando eu briguei feio com meu marido por causa da eleição. Porque eu tinha certeza absoluta de que se o Bolsonaro ganhasse, no dia seguinte, eu estaria morta. A esquerda tinha me convencido de que era isso que ia acontecer com os pretos. Eles fazem isso. Bolsonaro ganhou e no dia seguinte eu estava viva. Não só viva. O tempo foi passando e eu fui vendo com os meus próprios olhos, ninguém me falou. Políticas que beneficiavam toda a população. Eu vi inclusão real, eu vi ação real. O oposto do que tinham me vendido. E aquilo me acendeu mais um alerta. Mas ainda não era suficiente. O que foi decisivo para mim foi a pandemia. Porque eu vi um homem, Bolsonaro, lutando por cada brasileiro, enquanto o sistema vendia, através das mídias, uma realidade completamente diferente do que eu estava vendo com os meus olhos. A distância entre o que eu via acontecer e o que a narrativa oficial dizia que estava acontecendo ficou grande demais para mim para poder ignorar. E foi ali que essa amarra se rompeu de vez. Não foi num clique, foi um rasgo. Ficou claro para mim que o coro autoritário da esquerda, durante a emergência sanitária, era, na verdade, o sintoma do jogo que importa, o jogo geopolítico. E a partir dali eu passei a defender abertamente o que eu já sentia, mas que eu não tinha coragem de admitir para mim mesmo. Não foi um momento, foi uma travessia de anos. E eu te conto isso porque talvez agora você esteja olhando para alguma verdade na sua vida e não esteja conseguindo ouvir. Não porque você é fraca, mas porque essa amarra virou uma identidade. E cortar parece que é cortar um pedaço de você, mas não é. É cortar o que alguém instalou e que você confundiu com a sua própria identidade consigo mesmo. Então chegou a hora, de fato, de nós, que hoje temos clareza de como esse processo acontece, de como a esquerda utiliza as ferramentas de manipulação, de nós entendermos que as pessoas mais humildes, elas não votam na esquerda porque elas são burras, não, de forma alguma. Pelo contrário, na construção dos meus conteúdos, eu tenho percebido cada vez mais a inteligência do povo brasileiro, porque aqui nessa rede social que você está agora, nesse perfil, você vê pessoas de todos os tipos,
e elas entendem aquilo que eu falo. Por quê? Porque elas não são desprovidas de inteligência, muito pelo contrário. Muitas vezes nós podemos ter assim uma categorização rápida, né, de falar que a esquerda é burra, e não. É formada de pessoas muito inteligentes. E muitas dessas pessoas estão passando por um processo, assim como uma mulher custa sair de um relacionamento abusivo, elas passam pelo processo de negação. Não é possível que ele fez isso com toda a população. Não é possível que a esquerda nos enganou todo esse tempo. Sim, não só é possível, como nós estamos vendo isso cada vez mais claro com os escândalos do INSS, com os escândalos do Banco Master, com todos esses escândalos que você está vendo com seus olhos. Você precisa enxergar a verdade. Você precisa enxergar a verdade. Os passaportes que foram bloqueados, negados, cancelados, até que seja investigado, todo o programa Mais Médico não foi à toa. De fato, o que aconteceu aqui foi sim um regime para beneficiar a Cuba, através da exploração do trabalho dos médicos. E às vezes eu sei o quanto isso é difícil de acreditar, porque a fala é diferente. Porque uma pessoa, ela simplesmente não fala, estou trazendo médicos cubanos aqui para poder oferecer um servicinho aí para vocês na ponta, no programa Saúde da Família, mas eles vão vir num regime análogo à escravidão. Eles não vão falar isso. Eles vão falar e vão pegar naquilo que mais te dói. E através disso, vão construir dentro da sua cabeça de que eles são os salvadores. É tudo muito bem pensado. Eles conhecem a psicologia humana de cabo a rabo. Então, para que a gente consiga, de fato, vencer esse processo, nós precisamos estar de olhos muito abertos e nunca, jamais, negligenciar a inteligência dos brasileiros. É isso, parabéns aí a essa influencer, né, que conseguiu perceber um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, que a situação estava realmente sendo muito ruim ali para a vida dela e para as pessoas próximas. Gente, estamos ao vivo, precisamos de pouco mais de 300 likes nesse momento para a nossa meta. Vai chegando aqui com a gente, fecha aí rapidinho o xizinho do chat e clica no botão do gostei, o botão do like, porque tem uma informação muito importante aí sobre essa questão do crime organizado. Agora há pouco mesmo, eu tenho poucos minutos, a CCJ aprovou lá na Câmara de Deputados a mudança da maioridade penal de 18 anos para 16. Para passar a valer de fato, né, a mudança da maioridade penal, ser maior, né, para a questão criminal a partir de 16, ainda vai demorar um pouco, né? Vai ter aí Senado, deve ir para o Lula, capaz de depois ir para o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas é um caminho importante, inclusive foi uma vitória ampla, né? Se não me engano, 75% dos parlamentares, ou até um pouco mais, votaram a favor da mudança, o que eu me surpreendi, né? Porque tem muitos deputados também de esquerda e que até então estavam apoiando as ideias do Lula, mas é ano de eleição, a população está clamando por mudanças. E aí eu vou colocar para vocês a fala de Nicolas Ferreira em relação à questão do crime organizado, em relação a essa necessidade, né, dessa pauta da mudança da maioridade penal. Olha que brilhante comentário, que brilhante fala feita pelo Nicolas. Eu acho que para você está sem som, né? Vamos ver se a gente consegue consertar. Agora vai. Inteira. Será que colocar menores criminosos na cadeia vai reduzir a criminalidade? Não, bobo. Não vai não. Deixar ele na rua é que vai. Eu nunca vi uma pessoa que está presa voltar a roubar alguém na rua. Tem como um menor de idade que está matando, se ele está na cadeia, voltar a matar alguém na rua? Não tem. Então, assim, a esquerda ela só defende prisão para opositor político. Ai, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos aqui discutindo redução para 14 anos de idade. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a Rússia, igual a Coreia do Norte. Ah, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos discutindo para reduzir para 12 anos de idade. O que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a China. Olha só. Então, não houve nenhum argumento que a esquerda trouxe aqui plausível para poder ser contrário à redução da maioridade penal. A única coisa que eles disseram foi Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Banco Master, Banco Master, Banco Master. Tem algum menor envolvido no Banco Master que eu não tô sabendo? Pra poder, porque assim, eu não tô entendendo, tem algum menor de idade envolvido aí e no Banco Master? Porque assim, pelo que eu saiba, a única coisa que tem pra falar aqui, presente de mim, é pegou voo no jatinho do vocal. Tá com inveja, é? Tá com inveja porque assim, quando eu peguei, pegou o voo no jatinho do vocal. Ele era criminoso? Tinha alguma coisa? Então assim, pode falar. Agora, se eu começar, e vou falar baixinho aqui, ó. Se eu começar a citar os apelidos da lista de Odebrecht, presidente,
Fique em paz, presidente. Eu sei que é difícil. Vamos ouvir o deputado. Eu sei que é difícil ouvir a verdade. Calma. Falta ainda 7 minutos ainda de Nicolau. Olha só o que o Nicolas vai falar. O pessoal do PT, né, fez a algazarra de sempre. Vamos ouvir. Se eu começar a citar os nomes aqui na lista do Odebrecht, vai ficar chato. O meu nome nunca esteve na lista do Odebrecht. Eu nunca, senhor presidente, fiquei envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Então tudo que sobra pra vocês é ficar igual um papagaio. Banco Massa. Bolsonaro. Quem é o presidente agora, caramba? Pra que vocês fizeram campanha? A criminalidade agora aumentou, o feminicídio batendo recorde. É culpa de quem? E outra, eu assinei a CPMI do Banco Master. Vocês não, então fiquem em bastante silêncio, por gentileza. Eu votei pra poder aumentar a pena pra crime hediondo. E eles não aumentaram. Aqui, você pode... Vamos senhores, ouvir, ó, eu vou... Ele não consegue. Tá. Ele não consegue, o Moisés não consegue. Deputado Alencar. Ele não consegue, ele não Deputado consegue. Alencar, deputada Sâmia, vamos ouvir o deputado... Ele não consegue, eles ficam desesperados. Ei, calma, senhor. Calma, falta ainda 6 minutos de Nicolau aqui ainda, calma. Falta muito tempo ainda, então vamos lá. Eu votei para poder aumentar apenas para crimes hediondos nesse país. Crimes hediondos, se vocês não sabem, é pedofilia, abuso sexual, estupro. A esquerda não quer aumentar a pena para eles. Então assim, o mundo inteiro, China, por exemplo, tem prisão perpétua. A China, por exemplo, tem pena de morte. Ou seja, a esquerda no mundo não aguenta criminoso. Só no Brasil que tem fã-clube. É só no Brasil que tem fã-clube de vagabundo. É uma coisa assim, é impressionante. Mas, quero dizer algo pra vocês, senhores. Continuem falando. Porque tá dando certo, sabe por quê? Porque quando a gente começou a discussão, presidente, aqui na CCJ, sobre a redução da maioridade penal, a sociedade brasileira tinha 70% favorável à redução da maioridade penal. Depois de longos discursos aqui, vocês falando, sabe pra quanto foi, coronel? 90%. Então, salve de palmas pra esquerda. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Veio falar aqui comigo de custo. Ai, porque vai custar muito. Vai custar muito? Vamos lá. O Secorte, Centro de Confinamento ao Terrorismo lá em El Salvador, que abriga 40 mil de capacidade de criminosos, custou 500 milhões de reais. Sabe quanto que o Lula gastou ano passado em publicidade, senhores? 800 milhões. Dava para poder colocar os 11 mil menores infratores que estão agora em unidades socioeducativas de colônia de férias e ainda sobra espaço para um monte ainda que cometeu o crime. Agora, não estamos falando de menor que está estudando, menor que está fazendo o corre dele, menor como meu pai e minha família que nasceu na favela, o buraco da coruja, e que não escolheu o crime organizado, que não escolheu o tráfico, mas escolheu estudar, escolheu ser uma pessoa reta, porque o ambiente, eu não tenho dúvidas que ele pode te influenciar, mas ele não te determina, não te determina. Então, a gente vai falar de custo? Então quanto que o governo Lula gastou na COP30? 5 bilhões. Quanto que o Lula gastou em viagens? 7 bilhões, senhor presidente. Dava para construir um Secorte em cada estado desse país. Aí vem me falar, ai, a solução é construir escolas. Sim, tem que construir escolas, tem que construir um monte de coisa aqui no nosso país. Porque é um contexto. Não vai ser isso aqui que vai resolver o problema da segurança pública no país, não tenho dúvidas. Quem disse que isso aqui é bala de prata? Alguém que acha que prendendo um menor de idade que matou vai resolver o problema do Brasil? Não vai resolver. Mas vai impedir com que esse menor vagabundo que mata, rouba, estupra, abusa de crianças, ele nunca mais cometa isso na sociedade. Não deveria nem ter essa discussão. Parece que são alérgicos à racionalidade e ao bom senso. Tem que ficar provando aqui que a grama é verde. Qual a solução que vocês apresentaram? Nenhuma. É porque por isso vocês perdem essa discussão. Porque não há cabimento para dizer que um menor que comete crime, que está abusando, eu vou repetir, um menor, 5 menores de idade, em São Paulo abusaram de uma criança de 8 anos e 10 anos. Vai fazer o que com esse menor? Aí a outra veio me citar Champinha, né? Como se o argumento fosse, ai, peguei vocês. Amiga, vou te falar a verdade sobre o caso de Champinha. Sabe por que o Champinha foi preso? Não foi porque era uma alteração do ECA e a capacidade do ECA de colocar criminosos graves na cadeia, não. Foi porque ele teve um laudo psiquiátrico e por isso ele continuou preso. Se fosse pelo ECA, estava completamente solto ainda. A outra do pessoal que é alérgica também à inteligência meteu aqui pra gente o seguinte. Ai, porque estão falando da questão de socioeducativa e teve um menor que morreu lá dentro de uma unidade socioeducativa. Oh, meu Deus! Você está querendo ajudar a gente? Quer dizer que esses menores, anjinhos da sociedade que estão dentro do socioeducativo, mataram o menor? Então vocês estão querendo provar o nosso ponto que eles não conseguem viver mais em sociedade. É sobre isso que nós estamos discutindo. Sobre mais de 20 anos, Rodrigo, que nós estamos aqui debatendo. O senhor já era deputado aqui e isso não foi pra frente. E por quê? Porque há um freio de mão nesse país chamado esquerda.
que atrapalham o que é de bom, lutam para poder não ter penas maiores para crime hediondo, para estupradores, pedófilos, não gastam nem 5% do Fundo Nacional de Segurança para poder, sabe, fazer com que os criminosos paguem por isso. Citou aqui a Penha, matou 136 lá na Penha, o que mudou lá na Penha? Menos 136 vagabundos. Pô! Gente, vocês viram que o Nicolas Ferreira, né, foi fortíssimo ali o depoimento dado por ele. E agora, gente, chega a bomba que abala o Lula e também o Supremo Tribunal Federal. Aqui a notícia não para, a gente é bem dinâmico, te atualiza a respeito de tudo. Veja só, Moraes e Gilmar Mendes foram pegaram o Moraes, hein? E aí os delatores lá do Vorcar e etc. começaram a surtar na cadeia. Veja só o que aconteceu, quem traz isso é o Marcília. Faltam nesse momento um pouco mais de 200 likes pra gente chegar à nossa meta. Feche o xizinho do chat, clique no botão do gostei, clique no botão do like, especialmente hoje, hein, que amanhã é meu aniversário. Faço 35 primaveras, 35 verões. Prazerzaço estar sempre aqui com você. Vamos então com a informação, né, que chega de Marcília. A da Malu Gaspar trouxe hoje a segunda bomba da semana a respeito das delações do caso Master. A primeira é que a delação do Vorcaro seria rejeitada. A segunda bomba é que a delação do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que estava na fila de delações e preso desde abril, também será rejeitada. Eu vou te contar agora por quê. Vou te mostrar o padrão que está se formando nessas delações e a estratégia que as defesas estão utilizando para livrar os seus clientes e afundar com o caso Master. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem like nesse vídeo. O Paulo Henrique Costa, ele estava preso, como eu mencionei, desde abril, acusado de receber mais de 146 milhões de reais em imóveis do Vorcaro como propina, tá? Esse é o nome, não vamos aqui dourar a pílula. O Paulo Henrique Costa, ele estava tramando ou traçando, vamos dizer assim, a sua delação, dizendo que tinha muita coisa para contar e que ia assumir, etc. A acusação principal contra ele era de comprar carteiras fraudulentas do Banco Master no valor de 12,2 bilhões de reais em troca de imóveis avaliados em 146 milhões. Bom, o ponto é que ele parece também, assim como o Vorcaro, está se recusando a assumir que era propina, se recusando a assumir quem se beneficiou do esquema que ele tramava e deixando de dizer aquilo que importa, nomes e crimes ilícitos cometidos por ele e pelos demais que com ele estavam. Portanto, meus caros, a Polícia Federal está muito disposta a cair fora também desta delação, de mais esta delação. E aí a gente tem aqui que se perguntar o que está acontecendo? Por que esses delatores estão com as suas defesas, com seus advogados, fora da realidade, negando o óbvio? Então, assim, de duas uma, ou eles estão fora da realidade, ou nós que estamos fora da realidade deles. E aí eu acho que é mais essa segunda alternativa. Qual é a realidade deles? A realidade deles eu já contei aqui no canal. Está se formando uma sequência de delações que empurram com a barriga. Que empurram o caso com a barriga, com a expectativa de que talvez no ano que vem, num outro cenário, com o ministro Moraes na presidência do STF, essas pessoas todas possam ser soltas. Haja um contexto novo para isso. O ministro Gilmar Mendes, eu estou insistindo nesse ponto, ele já pediu vista no processo que tratou da prisão do pai do Vorcaro e provavelmente vai devolver essa vista dizendo que houve abuso, criar um discurso de que dentro do caso Master as investigações são excessivas, a tortura e etc. No ano que vem o Moraes como presidente do STF e aí eles fazem o que fizeram com a Lava Jato também com o caso Master. Acabam com ele, desmantelam o caso e parece que a estratégia é quente. O fato do Paulo Henrique Costa, que estava disposto a falar, que estava na fila de delação, que armava a sua delação antes mesmo de receber qualquer benefício, que estava falando pelos cotovelos, segundo a própria Polícia Federal, agora parou de falar. Agora deixou de dizer o que importa. Agora parou de entregar nomes. Já não mais diz o que dizia antes. E por que isso? Porque muito provavelmente está vendo, a defesa do Paulo Henrique Costa está vendo o que a defesa do Vorcaro está fazendo para arquitetar a soltura do
do Vorcaro no ano que vem dentro desse contexto que eu estou dizendo, de um ministro Moraes na presidência e de um ministro Gilmar fazendo um discurso de que há abusos. Talvez as defesas estejam acreditando, todas elas em conjunto, que o caso Master vai por água abaixo, que eles vão conseguir desmantelar o caso Master como desmantelaram a Lava Jato. Se a defesa do Paulo Henrique Costa, que estava a fim de falar, parou de dizer ou de estimular o seu cliente a falar, é porque, meus caros, a questão aqui é grave. Não é só uma estratégia do Vorcaro, é uma estratégia de todo mundo acreditar que no ano que vem eles vão conseguir enterrar o caso Master. É difícil, viu? Não é fácil não. Deixa que... É isso, né? Mas olha só, né? Antes dessa confusão, o Vorcaro já tinha entregue alguns nomes, né? Que agora estão sendo investigados pela Polícia Federal. E são nomes que afetam o governo Lula. E aí é a notícia positiva. Veja só, quem traz a informação é o Peter do Ancapso. Eu falei para vocês que tinha mais nesse negócio da delação do Vorcaro, né? Que a delação do Vorcaro a PF recusou ontem, né? E a PGR está recusando também. Apesar disso, a tendência do André Mendonça é aceitar essa segunda delação do Vorcaro. Não está definido ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas aí eu expliquei para vocês no vídeo de ontem que o problema é que eles querem recusar essa delação, por quê? Principalmente porque o Vorcaro descartou irregularidades no caso do financiamento do Dark Horse. No caso do Dark Horse, eu quis investir mesmo no filme, achei que era uma boa ideia investir no filme, não teve contrapartida nenhuma e pronto, e acabou, não tem nada demais, né? Então isso deixou o pessoal da esquerda chateado, né? O pessoal já não está acreditando que o Flávio Bolsonaro está ligado ao Vorcaro. Agora, com o Vorcaro dizendo literalmente que não tem nada de errado nessa história, fica mais complicada ainda, né? A ligação deles aqui. Mas, como eu avisei no vídeo ontem, é mais do que isso, não é só isso não, é que também tem ministros do Lula envolvidos nessa história, tá? E agora a gente sabe quem são esses ministros. Eu achava que era o Lewandowski e o Guido Mantega, que são amigos do Lula, e que a gente sabia que estavam recebendo dinheiro do Vorcaro, mas na verdade o que ele falou na delação foram dois outros ministros, Alexandre Silveira e Rui Costa. Vamos entender o que tem contra esses caras aqui, e tem também contra o Ciro Nogueira e o Rueda, tá? O Ciro Nogueira e o Rueda, que são do Centrão, também foram acusados aí de propina nessa história, nenhuma surpresa nisso aqui. Aliás, pode ser até uma boa notícia a acusação que é feita contra o Rueda para o pessoal do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Celular do Vorcaro, Em Terra de Canibal Cearense Pirulito e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Ministro de Lula citado na delação de Daniel Vorcaro. Diz a Malu Gaspar que só teve um ministro do Lula citado na delação do Daniel Vorcaro, que seria o Alexandre Silveira. Mas a gente já tem a informação de que a nova delação do Vorcaro cita o Rueda e integrantes do PT da Bahia, particularmente o Rui Costa, que também é ministro do Lula, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então vamos ver quem é esse ministro que a Malu Gaspar fala aqui, ó. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, citou pelo menos um ministro do Lula em sua proposta de delação premiada. Alexandre Silveira, titular da pasta de Minas e Energia, foi citado nas duas propostas de colaboração entregues por Vorcaro, a PGR e a Polícia Federal. Em seu relato, o Vorcaro afirmou ter feito repasses de caixa 2 da campanha à reeleição no Senado Federal ao então candidato do PSD de Minas Gerais. Então vamos lembrar que em 2022 o Alexandre Silveira foi candidato ao Senado em Minas. Não ganhou, tá? Quem ganhou foi o Cleitinho, mas ele foi candidato. Na verdade, ele era senador por Minas Gerais porque ele era suplente do Anastasia, né? E o Anastasia acabou sendo indicado ao TCU e daí ele assumiu como suplente no Senado e tentou a reeleição em 2022 e não conseguiu se reeleger porque o Cleitinho pegou a vaga dele, né? Agora, na campanha ele teria feito repasse no Caixa 2. Acho até engraçado, porque vocês vão ver aqui que o pessoal fala que não tem nenhum aviso no TSE de dinheiro do Vorcaro para a campanha do Silveira. O Malu Gaspar, tá aqui, ó, Caixa 2. Sabe o que significa Caixa 2? Caixa 2 é o dinheiro que é dado, né, por baixo dos panos, né? Se tivesse colocado na prestação de contas do TSE, teria aparecido. Isso não é Caixa 2, isso não é crime. Um empresário pode doar para um candidato. E lá em 2022, o Vorcaro era apenas um empresário normal querendo apoiar um candidato normal. Ele poderia ter feito essa doação, se ele quisesse, de forma legal.
O fato de ser caixa 2 é que é um problema. Aliás, ela cita aqui, ó, que porque ele ajudou o 3 milhões para o presidente Jair Bolsonaro e 2 milhões para o seu apadrinhado político Tarcísio de Freitas e não sei o que lá. Mas, repara aqui, ó, não há registro no TSE de doações para a campanha de Alexandre Silveira. Por isso que é caixa 2. Isso aqui é ilegal. Se ele tivesse doado legalmente, não tinha problema nenhum. O que ele está delatando aqui é justamente porque foi caixa 2, né? E ele doou oficialmente 3 milhões para Bolsonaro e 2 milhões para Tarcísio de Freitas. Tá vendo? Olha a diferença. Isso aqui é legal. Você pode doar dinheiro para candidatos, né? E pode doar. Na época, né, nem tinha nada contra o Vorcaro. Ninguém nem sabia que o Vorcaro tinha problemas e coisa. Olha só, então é uma informação que derruba de vez aí a situação do Lula, e diante desse escândalo tem mais bomba que chega dos Estados Unidos contra o petista. Lembrando a você que está chegando que dar o like, faltam menos de 100 joinhas para a gente bater a nossa meta. Vai dando aí o seu like, vai participando, coloca o seu nome, a cidade, né, de onde você está falando, obrigado sempre. Olha só o que o Sandro traz, né, a respeito disso tudo, né, porque muda a configuração. Fez um anúncio que está deixando o Lula tremendo de medo, preocupado, desesperado, doidinho da cabeça. Por quê? Simples. O Marco Rubio anunciou recursos não é não, é bilionários para a segurança no hemisfério sul. E aí ele colocou um país no radar, uma certa República das Bananas para este ano, para 2026. Ou seja, o Marco Rubio é a mesma figura que disse o seguinte, para 2027, desculpe, é a mesma figura que disse o seguinte, olha, o Brasil não é friendly, o Brasil não é amigo, não é amigável, não gosta dos Estados Unidos. Ok, e se eu tenho alguém que não é amigável, que não gosta dos Estados Unidos, eu vou liberar dinheiro para ele? Não. Então o Rubio falou o seguinte, não, calma, eu já estou pedindo um orçamento desse ano, porque para o ano que vem eu preciso de dinheiro para mandar para o meu aliado combater o crime organizado lá no Brasil. Ué, mas você, Marco Rubio, não falou que o Brasil com o Lula não é mais aliado? Ele falou, mas quem disse que eu tô falando do Lula? Né? Todo mundo imaginou. Quem disse que eu tô falando do Lula? 2027, meu amigo, 2027. Você espera o quê? Flávio, não Lula, não é? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu ao Congresso Nacional uma proposta orçamentária que destina pouquinho, tá? 535 milhões de dólares, pouco mais de 2 bilhões e meio de reais para o combate ao narcotráfico aqui na América Latina e ao crime transnacional, incluindo quem? Brasil, República das Bananas. O Departamento de Estado liberou esse dinheiro. A proposta prevê um aporte de 535 milhões, aproximadamente 2,77 bilhões, destinados ao Bureau de Narcóticos e Aplicação da Lei, o INL. Né? O objetivo é financiar programas de treinamento, capacitação técnica e fornecimento de equipamentos a parceiros regionais para enfrentar o tráfico de drogas. Pois é, né? O jogo tá pesado. Agora, dá uma olhada nesse trecho da matéria do Editorial Central. A inclusão do Brasil em uma lista de possíveis receptores de auxílio americano em 2027, não é 26, 27, ocorre em um momento de acentuada tensão diplomática. O secretário Marco Rubio declarou recentemente que o Brasil não é um país amigável ao interesse dos Estados Unidos, equiparando a postura do atual governo brasileiro aos regimes de Cuba, de Nicarágua, da Venezuela. Essa declaração, aliada ainda ao tarifaço que está chegando, imposta sobre produtos brasileiros, evidencia o distanciamento entre Washington e a atual administração em Brasília. Analistas observam que ao planejar recursos para 2027, ano em que o Brasil terá novas eleições presidenciais, o Departamento de Estado, sob a gestão de Rubio, projeta uma estrutura de cooperação que presume uma mudança de paradigma na política externa brasileira, sinalizando que a parceria estratégica de segurança seria retomada com uma eventual nova gestão alinhada aos valores conservadores americanos, frequentemente associada por observadores da política ao senhor Flávio Bolsonaro. Então, o Departamento de Estado, que é chefiado pelo Marco Rubio, já mandou esse recado claro. Olha, Lula, eu tenho um dinheiro aqui para combater o crime.
eu não gosto muito de você, então vai ficar pro próximo da fila, tá? E aí tem até uma matéria dos pingos nos is aqui que trata um pouquinho disso aqui. Eu vou colocar um trechinho da matéria. O Departamento de Estado dos Estados Unidos incluiu em seu pedido de orçamento para o ano que vem, 2027, um aumento nos recursos destinados ao combate ao narcotráfico em países do hemisfério ocidental, incluindo o Brasil. Segundo esse documento, a verba vai financiar programas das agências de segurança para fornecer expertise técnica, treinamento e equipamentos para detectar e desmantelar o tráfico de drogas, contrabando e outros crimes que prejudiquem os americanos. Olha aí, aqui é que o negócio fica interessante. Ele vai fornecer expertise, equipamentos, tecnologia para Argentina, Paraguai, para Equador, provavelmente para o Chile. Ou seja, esses países do Escudo das Américas já tá com esse valor destinado. Para quê? Para comprar tecnologia para enfrentar o crime organizado, formar um verdadeiro bloco de defesa, um exército latino-americano, ou seja, americano, não norte-americano, americano aqui. E aí é onde que entra o ponto interessante. O Brasil tá na lista. Como que o Brasil estaria na lista com o Lula? Então, talvez os americanos saibam de alguma coisa. Eu te deixei animadinho agora, né? Eu sei disso. Vamos falar sobre isto aqui. Flávio Dino anulou a censura do TRE Paraná sobre Deltan Dallagnol. Justiça ou conveniência política? Pois é. O que aconteceu aqui? A turma da direita ficou empolgadinha, tá? Empolgadinha. O que aconteceu? Segundo eles, há uma luz nas trevas. O Flávio Dino agora quer defender a liberdade de expressão. Inclusive, tem muita gente fazendo publicação aí dizendo que ele tá aí com medo dos Estados Unidos, com medo da Magnitsky, que ele não quer ser o próximo a ser processado pelo Trump e pela Rumble, como o Alexandre de Moraes fez, então que agora o Dino viu censura na e derrubou a decisão do TRE que tirou postagem sobre a inelegibilidade do Deltan Dallagnol. Mas peraí, será que o Flávio Dino tá pendendo para a direita e para a liberdade de expressão? Vai vendo. Só dá uma olhada no trecho do Max Pitangui que diz, ó, luz nas trevas? Dino vê censura e derruba a decisão que retirou o post sobre inelegibilidade de Deltan. Será que o Flávio Dino foi bonzinho? Eu te digo. O ministro do STF, Flávio Dino, derrubou uma decisão do TRE do Paraná que havia determinado a remoção de uma publicação sobre a inegibilidade de Deltan Dallagnol. Para Dino, a medida imposta pelo TRE configurou censura prévia e restringiu indevidamente a liberdade de expressão. A postagem questionada tratava da cassação do mandato e da inegibilidade do ex-deputado federal. Ao analisar o caso, o ministro entendeu que a publicação reproduzia fatos de interesse público já amplamente divulgados e que não havia elementos que justificassem a retirada do conteúdo das redes sociais. Na decisão, Dino destacou que a Constituição veda a censura prévia e protege a livre circulação de informações e opiniões. Com isso, a publicação poderá permanecer no ar enquanto o processo segue em análise pelas instâncias competentes. Para mais informações, acesse o portal O Povo no link na descrição. Inscreva-se no canal e ative as notificações. É isso, então aí que tá rolando um medo, né, no Supremo Tribunal Federal, enquanto você chega e dá o seu like, é o medo, né, do efeito Trump, essa galera que tá começando até a mudar um pouco, a mudar a camisa, mas não caiu no conto vigário não, isso é só realmente temporário por conta justamente do período da eleição. Muito obrigado, gente, pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição, e se gritar,